As diferentes perspectivas daquele começo de noite na Estrada Federal. Tempos de investigação. Por que, mesmo o primeiro deslizamento, 4 horas antes daquele que provocou as mortes, não fez com que os responsáveis pelo controle da rodovia interditassem e evacuassem a área que se desenhava como de risco? Primeiro investigamos de quem é a responsabilidade de identificar riscos e tomar as providências devidas. O que cabia à concessionária? Esse é o Centro de Controle e Segurança Operacional da Arteres, a concessionária que administra, entre outras rodovias, a BR-376, onde aconteceu a tragédia. Daqui, em tempo real, a empresa recebe imagens de tudo o que está acontecendo. E aqui nós vamos encontrar César Sass, o diretor de operações da empresa. César, obrigado por me receber. Como vai? Tudo bem? Tudo bom? Daqui você acompanha tudo o que acontece. Exatamente. Esta é a BR-376. Essa é a BR-376. E esse é o local da tragédia. A gente pode perceber aqui a montanha onde houve o deslizamento. Exatamente isso. Quer dizer, o centro dos acontecimentos está aqui. Exatamente isso. Isso foi acompanhado pela concessionária? Sim. O primeiro deslizamento que houve, 500 metros abaixo, no sentido sul, foi detectada por esse centro de controle através das câmeras. Afinal, de quem é a responsabilidade de interditar uma rodovia em condições de insegurança? A autorização é da Polícia Rodoviária Federal. Quem faz a interdição somos nós. Eu chego para a polícia e falo assim, polícia, eu encontrei um deslizamento, upando faixa 3. Eu preciso fechar faixa 2, faixa 3, faixa 2 para a obra, ok? Ok. E aí quem faz isso é a Polícia Federal? Não, quem faz esse fechamento sou eu, aqui. Sim. Eu vou colocar cones, e vou limitar o fluxo de veículos somente pela faixa 1. Então, Se você quer dizer que a concessionária dá um alerta e a Polícia Rodoviária Federal ajuda a executar a operação. exatamente. Às vezes... Mas isso foi feito em tempo? Em tempo. Para as pessoas que estavam nessa zona de insegurança? Em tempo. Mas se fosse em tempo, fica sempre aquela pergunta, não teria havido mortes? Como eu poderia prever que um talude que estava íntegro, Cabrini, totalmente vegetado, como você pode ver aqui, totalmente vegetado, como a gente encontra vários locais na encosta, totalmente vegetado, monitorado, com classe 0, poderia cair. Aí surge uma pergunta crucial. Sim. De quem seria a responsabilidade de interditar de fato a rodovia? Nós interditamos a rodovia. Quando ocorreu o primeiro deslizamento, algo em torno de 500 metros à frente, nós isolamos faixa 1 e faixa 2 e comunicamos a PRF. Para quê? Para que lá no posto de polícia fechasse a rodovia. Ainda era um pequeno deslizamento. Sim. Se eu pegar... Nada comparável ao deslizamento 4 horas depois. Tinha pego carro nenhum, Mas já havia sinal de insegurança. Havia, claro. E que uma tragédia poderia potencialmente acontecer. Não, eu não diria isso, porque assim, era um deslizamento que ocupava parte da faixa 3. Mas por que mesmo assim a concessionária foi surpreendida com o grande deslizamento das 7 horas e 15 minutos? Por quantidade de chuva. Quantos veículos existiam aqui às 19h15, horário do deslizamento grande que matou pessoas? Não tenho precisão. Mas o que porque, você assim, quer dizer é que poderia ter mais carros ainda se vocês não tivessem feito nada, seria isso? Que tinha carros, mas não tantos veículos como poderiam estar. Porque a ideia, quando você fecha o posto de polícia, é realmente esvaziar esse bolsão. Isso não foi feito? Foi. Exatamente. Mas se isso tivesse sido feito, por que tinha carro aqui então? Por que tinha veículo aqui? Porque estava sendo retirado. Então, ou seja, quando... Mas essa operação de retirar os veículos não demorou? Não demorou porque... Mas não deu tempo. Por que não deu tempo? Primeiro que eu tinha uma faixa só. E os veículos, quando eles avistam qualquer tipo de sinalização, eles abaixam a velocidade. É esse trânsito de carros aqui, no momento do deslizamento, que está em questão. Certo. Por que ele continuava existindo? Porque eu precisava tirar esses veículos do posto de polícia até o local da obra. Não teria como prever isso? Não teria. Por condições técnicas, por condições de engenharia, por condições de protocolo, por condições de normas. Para você ter as monitorações que nós fazemos, é feita por geólogos. Por que a câmera do moderno monitoramento da estrada não registrou o deslizamento? César, 307 câmeras, pelos dados que nós obtivemos agora, monitoram o que acontece na BR-376. Confere? Perfeito. E mesmo assim, nós não temos a imagem da tragédia. Uma imagem que seria vital para a compreensão dos acontecimentos. Sim. Por quê? Por causa da queda de energia.
do primeiro deslizamento para o segundo deslizamento, houve uma queda de energia. Mas por que vocês não têm um gerador independente justamente para suprir imprevistos como esse? Eu não consigo colocar gerador em todos os pontos de CFTV. São mais 307 pontos. Não faltou um exame mais apurado das condições da montanha, do talude que você se refere? Não, dentro dos protocolos de avaliação dos geólogos, não. Vocês tinham geólogos na área avaliando condições? No momento, não. No momento, não. Mas dentro da monitoração a gente tem. Pelas informações disponíveis, vocês consideravam esta montanha uma zona de risco? Não. Zero de risco. Mas isso não significa, então, uma observação, uma identificação errada das reais condições? Não. Porque isso passou despercebido. Não. Por que não deu para perceber que essa montanha poderia ter um deslizamento? Isso não implica numa falha de observação, numa falha de averiguação? Não, também. Pelo levantamento dos geólogos que fizeram a avaliação, não. Eles não avaliaram erradamente? Não, acredito que não. E por que esse monitoramento, que inclui geólogos contratados e tecnologia teoricamente de ponta empregada pela concessionária que administra a estrada, não foi suficiente para alertar a todos que trafegavam na BR-376? O senhor não fica frustrado em saber que, apesar de toda a tecnologia disponível, vocês não conseguiram prever uma tragédia como essa? Quem não fica frustrado com 2 óbitos? Não tem preço uma vida, Cabrini. Não tem preço. E eu faço de tudo para salvar uma vida. Isso significa que essa tecnologia precisa evoluir? Eu acho que toda a tecnologia, ela vai trazer para nós maior segurança e maior conforto. Com certeza, e para o usuário também. Todas. Não houve negligência? Não houve negligência. Eu considero uma tragédia. O senhor está totalmente convencido disso? disso? Eu estou totalmente convencido disso. Totalmente convencido. Eu estou nessa concessionária há praticamente 13 anos. Não houve falha de equipamento? Nada. Falha de profissionais? Nada, falha humana? Nada. Um relatório de responsabilidades está sendo elaborado. Fica pronto nos próximos dias. O que era atribuição da Polícia Rodoviária Federal? Fomos em busca das respostas. A que o senhor atribui essa tragédia? Nós não temos condições técnicas de informar essa questão. Qual foi a recomendação da concessionária? A recomendação da concessionária, nós fechamos a rodovia e depois nós tivemos a liberação dela. E por que aconteceu essa liberação, que está sendo tão questionada? Essa questão é uma questão técnica, Cabrini. Agora, com relação ao evento, aí tem que ser realmente apurado e a concessionária deve passar as informações técnicas com relação a isso. Até esse instante, o senhor enxerga algum tipo de negligência ou de falha? Não. Por quê? Eu não posso falar isso, eu não tenho condições técnicas de fazer qualquer tipo de avaliação. O senhor reconhece a necessidade de uma investigação? Eu vejo que nós vamos, da nossa parte, nós vamos fazer todo um levantamento, vamos passar, tem outros órgãos que envolvem isso, né? E a concessionária vai dar as informações cabíveis. Palácio Iguaçu. O Estado do Paraná monta uma força-tarefa para investigar a tragédia. Palácio Iguaçu. O Estado do Paraná monta uma força-tarefa para investigar a tragédia. O governador Ratinho Júnior vai ao local. Promete rigor nas investigações. Governador, até que ponto essa tragédia poderia ter sido evitada ou pelo menos minimizada? Cabrini, muito difícil dizer. A gente está levando isso, né? A equipe técnica, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, o próprio DENIT, que pertence ao Ministério da Infraestrutura, e o nosso DR, que pertence à Secretaria de Infraestrutura do Estado, como uma tragédia. Nós estamos falando de uma chuva de 260 milímetros em menos de 24 horas. Isso é um volume absurdo, isso é volume para ter de chuva em 3, 4 meses. Claro que isso não tira a responsabilidade tanto da nossa Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, de fazer um diagnóstico mais profundo agora ao longo dos dias para entender se teve alguma negligência. E houve alguma demora na reação? Não, nós fizemos todo o disparo, isso a Defesa Civil fez, já alertando isso nem no dia antes, inclusive. A estrada poderia ter sido interditada antes? Ela até poderia, né? Mas como ali não era uma área de risco, pelo menos dita pelos próprios geólogos, né? Ela toma alguns cuidados, por exemplo, descer em comboio, que é o que foi feito pela concessionária. Lá tinha já uma equipe que já estava trabalhando no local, inclusive fazendo todo um trabalho de prevenção de risco. Então tinha um monitoramento também por parte da empresa e da própria PRF. Então assim, é difícil nesse momento você fazer qualquer tipo de julgamento. O senhor pretende apurar com rigor?
essa é a nossa responsabilidade. Procuramos a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que supervisiona as rodovias federais no Brasil. O órgão afirma que os taludes da BR-376 foram monitorados pela Autopista Litoral Sul em junho desse ano. O quilômetro 669, onde ocorreu a tragédia, teve a menor classificação na escala de risco. As buscas por sobreviventes estão encerradas. Até a tarde de sábado, o trecho da rodovia 376, onde ocorreu o desastre, seguia interditado. Enquanto as respostas não chegam, quem sobreviveu ao deslizamento se apega ao novo, à nova vida. Não sei daqui pra frente como é que vai ser. Foi um momento, assim, pra gente, pra mim e pra minha mãe, quando estávamos longe do pai, foi um momento de reflexão muito grande. Tipo, eu refleti muito. Como é que... Eu nunca tratei mal meu pai, né? Mas eu senti, assim, aquela necessidade de ser mais incisiva, conversar bastante. Falar claramente do seu amor por ele. A gente sentiu a necessidade... sentiu saudade com qualquer pessoa agora. Sentiu saudade de alguém? Pegar e mandar uma mensagem, porque a gente nunca sabe o dia da Dá para esperar mais tempo, né? Não, é agora. Olha, você disse que não sabe como vai ser daqui para frente. Eu tenho uma certeza, vocês vão estar mais unidos ainda. Então vamos finalizar essa matéria com um abraço? Não dá pra apertar. Não dá pra muito. apertar. Roberto Cabrini, Câmera Record.